Pois bem, vamos a mais uma questãozinha. Agora uma questão de força magnética. Então vamos lá. Aqui nós temos um espectrômetro, ele dá várias opções para você julgar entre verdadeiro e falso. Pausa o vídeo, manda ver. E aí? Fez? Vamos lá? Então, ele fala que o espectrômetro é o dispositivo onde nós podemos estudar a composição do material. Nós já vimos como é que o espectrômetro funciona. Aí ele fala que na figura ao lado nós temos diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas com velocidade v. E ele mostra que tem 4 trajetórias. E ele quer que você julgue certo ou errado. Antes de julgar as opções, vamos fazer uma revisão. Vou até fazer aqui em cima. Pois bem, imagine que aqui nessa região eu tivesse um campo magnético X está representando esse campo. Vamos lembrar lá de campo magnético, sempre que nós temos X é para representar que o campo está entrando nessa região. E sempre que eu tiver pontinho ou bolinha, é para representar que o campo sai dessa região. Então, nesse caso, o campo está entrando na tela. É como se fosse uma energia que está entrando na tela. Essa é a ideia. Então, esse representa o campo magnético. E aí eu joguei nesse campo uma partícula com carga elétrica que se move com uma certa velocidade v. E aí ela vai entrar no campo magnético. Nesse momento, nós temos uma carga com velocidade entrando no campo magnético. Logo, vai aparecer uma força magnética nessa partícula. E essa força magnética, ela pode ser calculada como sendo, vamos colocar aqui, força magnética depende do módulo da carga, ou seja, não me interessa se a partícula é positiva ou negativa, o importante é ela ter carga elétrica, vezes a velocidade da partícula, vezes o valor do campo magnético onde ela está entrando, vezes o seno do ângulo. Esse é o seno do ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Aqui nesse exemplo, nós poderíamos dizer que, como o campo está entrando na tela e a velocidade está para a direita, se você colocar o dedinho entrando na tela e a velocidade para a direita, você vai perceber que eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Isso é muito comum de acontecer na força magnética. É sempre o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Nesse nosso exemplo aqui, nós teríamos o seno de 90 graus, já que a velocidade e o campo são perpendiculares entre si. E o seno de 90 nós sabemos que vale 1. Isso é muito comum nas questões, dar 90 graus entre a velocidade e o campo, eles serem perpendiculares entre si. Não é uma regra, mas em boa parte das questões isso acontece. Essa força magnética, ela atua como uma força do tipo centrípeta, ou seja, ela altera a direção da velocidade da partícula. Ela não altera o valor nem o sentido da velocidade, mas ela muda a direção. Por exemplo, a velocidade está na horizontal, ela muda para vertical, para diagonal e assim em diante. E assim, a força magnética faz com que partículas girem dentro do campo, tenham trajetórias curvas dentro de um campo magnético. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, para que nós possamos saber para onde essa força magnética aponta, existe a regra da mão direita. A regra da mão direita diz o seguinte: se nós pegarmos a sua mão direita, o seu dedão como sendo a velocidade da partícula, os seus 4 dedos como sendo o campo magnético a que essa partícula está exposta, e a palma da sua mão for a força magnética, aí nós sabemos para onde essa partícula vai ser empurrada. Nesse exemplo que eu dei, a velocidade da partícula está para a direita. Então você colocaria o seu dedão para a direita. Lembrando que é a mão direita, hein? E aí, estenda os seus 4 dedos
Seus 4 dedos estão agora entrando na tela, eles estão em direção à tela. O campo está entrando. E aí a palma da sua mão está para cima. Isso quer dizer que essa carga elétrica, quando entrar no campo magnético, vai sofrer a ação de uma força magnética que vai empurrar ela para cima. E aí ela vai desviar a sua trajetória. Bom, mas a regra da mão direita diz o seguinte: se a partícula for positiva, ela segue o sentido determinado pela palma da sua mão. Então, se você fez a regra da mão direita e a palma da mão deu para cima, as partículas positivas vão para cima. Agora, se essa carga elétrica tivesse o sinal negativo, ela iria no sentido contrário. Ao invés de ir para cima, ela iria para baixo, caso ela fosse negativa. Então, partículas negativas, elas seguem o sentido oposto à palma da sua mão, elas seguem as costas da sua mão, na regra da mão direita. Pois bem, agora que nós revisamos, vamos à questão. Na questão ele fala que a partícula tem uma velocidade inicial v, ele fala que o campo é bolinha, bolinha. Isso aqui quer dizer que o campo está saindo da tela. No nosso exemplo, o campo estava entrando, aqui o campo está saindo. E aí, vamos julgar item a item. Primeiro item, a partícula da trajetória 2 possui carga positiva, da trajetória 4 negativa. Então vamos lá, pegue aí, levante sua mão direita, vamos fazer isso juntos. Sempre comece pela velocidade, perceba que a velocidade está lá embaixo para cima. Perceba que o campo magnético está saindo da tela, então você vai ter que estender os seus 4 dedos e vai ter que virar a sua mão para você, como se a sua mão estivesse saindo da tela. O dedão está para cima, os 4 dedos da sua mão apontam em sua direção, e aí perceba que a palma da mão está para a sua direita. Isso quer dizer que se a partícula for positiva, ela vai para a direita. Se ela for negativa, ela vai no sentido contrário. Perceba que a partícula 2 foi para a direita. Então, como ela seguiu a palma da sua mão, a partícula 2 é positiva, essa parte está certa. Enquanto que a partícula 4 ela foi para o sentido contrário. Então ela não é positiva, ela é negativa. Essa afirmação então também está certa, o que faz do primeiro item um item certo. Pois bem, vamos ao item número 2. Supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a de trajetória 2 tem maior massa do que a da trajetória 1. Bom, nós poderíamos julgar isso pelo tamanho do raio da trajetória, pela lógica. Afinal de contas, quanto maior a massa da partícula, eu preciso aplicar muita força para ela se movimentar. Massa é medida de inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Ou seja, quanto maior a massa, mais o corpo resiste a mudanças no seu movimento. Logo, partículas de mais massa demorarão mais a curvar sua trajetória e acabam descrevendo raios maiores. Nós poderíamos pensar dessa maneira. Pensando assim, a trajetória 2 ela tem um raio maior que a trajetória 1. E aí, a 2 tem maior massa. E o item seria certíssimo. Nós poderíamos pensar dessa maneira, mas nós também poderíamos provar isso matematicamente. Afinal de contas, se a força magnética ela é um tipo de força centrípeta, ou seja, ela muda a direção da velocidade da partícula, nós temos fórmula de força centrípeta. A força magnética ela é QVB vezes o seno do ângulo θ. Se eu igualar isso daqui, a fórmula da força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Eu posso cortar velocidade de um lado com velocidade do outro. Eu posso pegar esse raio que está aqui dividindo, passar ele para lá multiplicando, e aí eu vou pegar tudo isso que está aqui e vou passar para o lado de cá, vou trocar eles de lugar. Resultado, eu encontrarei que o raio é igual a massa
vezes velocidade dividido por QB vezes o seno do ângulo θ. Bom, nós poderíamos chamar essa expressão de expressão do raio. Os raios das trajetórias dependem dessa fórmula. Mas lembra que, tá vendo esse seno aqui? Poxa, quanto que vale esse seno? Você consegue ver que ele vale 1? Porque a velocidade ela está na vertical e o campo está saindo da tela. Coloca os dedinhos aí para você ver. Os dedinhos formam 90 graus entre si. Então, nesse caso, nós teríamos seno de 90. E o seno de 90 vale 1. Então, se eu substituir aqui, nós podemos escrever que o raio da trajetória é massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo. Ou, se você preferir, Habib me vê um kibe. Essa é a fórmula do raio da trajetória de uma partícula sofrendo ação de força magnética. E aí, se nós pegarmos essa expressão, você pode ver que o raio da trajetória 2 é maior. E aí, usando essa expressão, você pode ver que o raio da trajetória 2 é maior que o raio da trajetória 1. Quanto maior o raio, maior a massa. São grandezas diretamente proporcionais. Mesmo a fórmula nos apoia no nosso raciocínio. Item 3. Supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 3 tem maior carga que da trajetória 2. Já que a força magnética depende da carga da partícula, quanto maior for essa carga, mais força eu vou ter. Se a força é maior, então eu vou curvar a trajetória da partícula mais intensamente. E aí, olhando para essa figura, você pode ver que a trajetória 3 ela tem um raio maior. Isso quer dizer que eu apliquei uma força muito pequena em relação à carga 2. Na carga 2, eu consegui curvar a partícula muito antes da carga 3. Então, por isso, porque o raio da trajetória 2 é menor que o raio da trajetória 3, nós podemos concluir que a carga elétrica da partícula 2 é maior que a carga elétrica da partícula 3. Novamente, a fórmula nos apoia. Perceba que raio e carga são grandezas inversamente proporcionais. O item 3 ser errado, porque ele falou no item que a carga 3 é maior que a carga 2, o que é falso. E agora, por último, se o módulo do campo magnético fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. Bom, nós poderíamos ir pela lógica. Campos geram forças. O campo magnético gera uma força magnética. E a força magnética é quem curva a trajetória da partícula. Então, se o campo fosse aumentado, a força magnética seria aumentada. Resultado, a trajetória das partículas ia curvar muito mais rápido, porque teria uma força maior, mudando a direção de suas velocidades. Então, pela lógica, nós poderíamos dizer que isso está errado. Mas a fórmula do raio também nos apoia nessa. Se você olhar para a formulazinha, você vai ver que o campo e o raio são inversamente proporcionais. Eu reduziria os raios e não aumentaria. Por isso, esse item é incorreto.